Glória a Deus. Querido, olha para mim antes de nós fazermos a leitura. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que nós fazemos em adoração a Deus precisa ser revertido em transformação. Orar em línguas deve gerar transformação. Adorar deve gerar transformação. Tudo que você externa ao Senhor deve ser refletido de volta para você em algum benefício. Eu jamais vou dizer para você não pule, não dance, não grite, jamais. Só que você tem que começar a considerar se o que você está fazendo aqui tem, fora daqui, gerado transformação na sua vida. Se tem te feito um esposo, segundo a palavra, se tem te feito uma esposa, segundo a palavra, se tem te feito um filho, segundo a palavra. Porque tudo que você faz no Espírito tem uma liberação, uma manifestação. E não há nada que Deus não faça a seu favor, que não produza, de alguma forma ou em algum nível, transformação em você. Se até o desejo de adorá-lo vem dele mesmo, ele põe isso em nós, para que ao adorarmos, recebamos alguma coisa de volta. Se você é impulsionado a orar, ele está te levando a orar com vários propósitos. E eu poderia aqui citar inúmeros, mas o principal deles é a sua transformação. É lindo quando nós cantamos todo mundo junto, a gente eleva a nossa voz, sobe o volume. Isso é maravilhoso. É gostoso. Para quem está aqui em cima, é uma sensação, sabe, de resposta daí de baixo. Porque não tem nada mais ruim do que quem está ministrando aqui não ter resposta alguma aí embaixo. E quando você levanta as mãos de maneira espontânea, quando você, com todas as suas forças, libera aquilo que está dentro de você, isso é bom, porque de alguma maneira eles estão vendo que você está buscando se interagir, não só com seus irmãos, mas em adoração a Deus. Mas eu me pergunto o quanto disso é verdade fora daqui. Porque se você está orando em línguas, querido, isso não está gerando mudança em você, até o que eu acabei de dizer aqui é mentira. Porque não tem como você orar em línguas e não receber mudança. Talvez você ora desleixadamente. Porque se você aprender a orar consistentemente, com frequência, você vai ver mudanças. E tudo que você faz precisa desenvolver alguma coisa aí dentro. Amém? Amém, gente? Pastor, por que você está falando isso? Não sei. Porque você precisa ouvir. Porque você precisa começar a ter uma consciência formada no seu interior de que o seu envolvimento com as coisas espirituais promovem algo. E para você não se desgastar e não se frustrar, porque, querido, o que é frustração? Olha aqui para mim. Frustração é uma expectativa que você coloca e que não alcança. E um dos motivos pelo qual as pessoas abandonam a igreja ou os caminhos do Senhor é porque elas se frustram. E você talvez já passou por momentos assim de desânimos tão grandes, de frustrações tão grandes que você pensou em abandonar tudo. Porque em algum momento você olhou para aquilo que estava fazendo, mas quando precisou colher o resultado daquilo que estava fazendo, você não colheu. Quer ver? Você vai se identificar com o que eu vou dizer aqui agora. Eu já fui assim e um monte de gente já foi assim. Quantas vezes você não propôs no seu coração começar a orar em línguas, porque
porque você sabia ou porque você ouviu que ao orar em línguas você receberia transformação, e você orou por 1 mês, 2 meses, 3 meses, e parece que nada mudou. Você começou a se frustrar, porque você viu que você estava fazendo algo, mas aparentemente aquilo não estava gerando um fruto para você. Eu disse aparentemente. Então, quando você começa a fazer coisas e você não, parece que você não colhe o resultado daquilo, aquilo tem uma tendência de frustrar você. A Bíblia diz que a esperança adiada adoece o coração. Você entra num propósito de orar, entra num propósito de adorar, e você espera com expectativa que aquilo seja revertido em benefícios, mas você não colhe no seu tempo, você colhe no tempo de Deus. A manifestação não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Mas aí você não sabe esperar, porque você acha que não está acontecendo nada. E você começa a desanimar, e você começa a se frustrar, porque, poxa, ora bolas, eu estou orando, mas eu não estou colhendo nada daquilo. Então, estou dizendo tudo isso, querido, para que você, ao estar aqui, não perca o seu tempo, ou não se frustre com aquilo que você está fazendo. Porque talvez você vai vir aqui culto após culto, vez após vez, sabe, gritar, pular, dançar, aí você vai sair daqui, vai viver a sua vida cotidiana, vai chegar na sua casa, o conflito continua, os mesmos problemas continuam, e você começa a olhar para si e começa a se questionar, espera aí, tudo que eu fiz até agora foi em vão? Porque eu não estou vendo mudança. Você não está vendo mudança, querido, porque você está olhando, primeiro com os olhos errados. Porque tudo que você faz, querido, com Deus, vai mudar você em alguma forma. Amém? Vamos ler a palavra? Neemias capítulo 13, verso 23. Treze, 23. Verso 23, diz assim: além disso, naqueles dias vi alguns judeus que se haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. E metade de seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos, e não sabia falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Olha o que Neemias fez, hein? O bicho foi brabo, né? Fiz com que jurassem em nome de Deus e disse-lhes: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado de seu Deus, e Deus o fez rei sobre Israel. Mas até mesmo ele foi induzido. Quem foi induzido? Até mesmo ele, veja a ênfase de Neemias em relação à pessoa de Salomão. Até mesmo ele foi induzido. Ele quem? Ninguém mais, ninguém menos do que o cara mais sábio, depois de mim. Depois de você também. Vou repetir, depois de você também. Você só não chegou naquele lugar onde ele descobriu tudo aquilo. Amém? Mas vamos voltar aqui. Verso 27, né? Não, 26. Até mesmo ele foi induzido ao pecado por estas mulheres estrangeiras. Diga estrangeiras. Diga mais forte, estrangeiras. Você sabe que quando eu peço para você repetir algo, quando eu sou enfático em algo, o segredo está aí, né? Verso 27. Como podemos tolerar o que ouvimos?
Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Só até aqui por enquanto. Olha para mim, se precisar a gente volta a ler mais versículos. Diga assim comigo, bem forte, uma linguagem. Não, gente, mais forte, diga uma linguagem sem misturas. Amém? Esse é o tema dessa palavra. Vou ler o verso 23 e 24 de novo. Nessa mesma época, vi que alguns homens de Judá haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Além disso, a metade de seus filhos falava a língua de Asdod ou de algum outro povo, mas não sabia falar a língua de Judá. Amém? Olha para mim. Judá significa louvor. Diga, louvor. O maior problema, querido, de todo cristão, louvor. Amém? O maior problema de todo cristão sempre foi não falar a mesma linguagem. Olha aqui para mim. O maior problema de todo cristão sempre foi não falar a mesma linguagem. Ou não falar a linguagem que lhe cabe, a linguagem que lhe pertence. Aonde estão os nossos conflitos? Na linguagem diferente que carregamos. Aonde estão as nossas desavenças, muitas vezes? Nos pensamentos divergentes que carregamos. E esses pensamentos divergentes e essa linguagem contrária é reflexo de alguma coisa. Há alguma coisa estrangeira na sua vida que tem mudado a sua linguagem. Você, ouça porque eu vou dizer aqui agora, porque isso é forte. Você tem se casado, se unido, se aliado, se aliançado com alguma coisa que tem deturpado a sua linguagem, distorcido a sua linguagem, que tem te feito falar aquilo que não lhe cabe, que tem te feito falar contrário ao lugar que você pertence. Diga assim, eu pertenço. Não, diga mais forte, eu pertenço a um lugar que tem uma linguagem. Então a sua união com muitas coisas tem feito você falar de maneira diferente do lugar no qual você pertence. Com que você tem se unido, com que você tem se aliançado, que tem mudado a sua linguagem. Porque aqui o texto deixa claro 3 tipos de povos, no qual Israel começou a se aliançar. E a aliança de Israel com esse povo fez com que metade dos filhos de Israel não soubessem falar a sua própria língua. Quem está começando a entender onde eu quero chegar aqui, diga amém. Então o lugar ao qual você pertence possui um idioma. O céu tem um idioma que é transmitido através de uma linguagem. Uma linguagem é essa, que se você não fala, você se torna alguém estranho. Quem é nascido de Deus aqui? Então você tem que aprender o idioma do céu, querido, para você começar a conversar na linguagem do céu. Porque senão, você vai ser alguém estranho. Para o mundo, querido, nós somos estranhos. Olha aqui para mim. Para o mundo nós somos estranhos, porque não falamos a linguagem do mundo. Mas para Deus, nós somos estranhos quando não falamos a linguagem dele. Se você conversar a linguagem do mundo, o mundo vai reconhecer você facinho, mesmo sendo crente. Fala a linguagem do mundo para você ver se o mundo não vai te reconhecer. Agora, querido,
Se você começar a falar a linguagem de Deus no mundo, o mundo não vai te reconhecer. Porque a Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. O homem natural não discerne quando você está falando coisas do Espírito. E quando Deus olha para nós e nos vê conversando diferente do céu, Deus está vendo alguém estranho. Pastor, é possível Deus ver alguém estranho? Claro que é possível. Quer que eu te prove dentro da palavra? Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos, pregamos isso, fizemos aquilo. Jesus vai virar para eles e vai dizer, a parte de mim, porque eu não vos... Isso é o quê? Estranho. Então quando Deus olha para nós, nos vê com uma linguagem diferente do céu, nós estamos sendo estranhos para Deus. E se você está sendo estranho para Deus, você está sendo alguém conhecido pelo mundo. E a Bíblia diz, fala de homens que andaram no mundo, do qual o mundo não era digno deles, e o mundo não reconheceu esses homens, assim como o mundo não reconheceu Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que se o mundo tivesse reconhecido Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, o mundo não teria crucificado a Jesus. Se o mundo está te reconhecendo é porque você está em aliança com Ele. Você está vivendo um casamento com os homens. Para muita gente o que eu falo é estranho, sabe por quê? Porque eles são incapazes de compreender a minha palavra. Pastor, onde está isso dentro da Bíblia? Eu vou para dentro da Bíblia novamente. João, capítulo 8, verso 43. Jesus diz assim para os seus opositores, por que vós não podeis entender a minha linguagem? É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Um monte de gente não me compreende as coisas que eu digo. E por que você não me compreende? Porque você está se tornando alguém incapaz de entender a minha palavra. Oi? Fala. Fala, filha. Vem. Hã? Não. Acho que não. Alguém pediu jandinha, gente? No horário do culto? Gente, eu sei que eu como bastante, mas não fui eu, não. Se fosse um pouquinho mais tarde, tinha sido eu. Jesus está servindo um banquete aqui, pedindo janta. Volta aqui para mim, olha para mim, gente. Volta sua atenção aqui para mim. Psh, 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 faz silêncio. Uma das coisas mais chatas para um pastor é se assentar com alguém que se diz cristão e perceber que essa pessoa não está compreendendo nada do que ele está falando. Isso é horrível. Quando eu sento com alguém, eu começo a falar e eu percebo que a pessoa não está percebendo, aquilo é horrível. E é fácil você perceber quando alguém não te compreende. E é fácil você descobrir quem é que não está te compreendendo. Pastor, então por que as pessoas muitas vezes não me compreendem? Ou por que, pastor, muitas vezes eu não te compreendo? É porque está faltando, querido, você ouvir um pouco mais as palavras de Jesus. Nós só poderemos compreender aquilo que ouvimos dos outros, se primeiramente estivermos ouvindo pessoalmente as palavras de Jesus. Você nunca vai entender, querido, as coisas que eu prego aqui, se você não estiver ouvindo no seu particular da boca de Jesus. É por isso que você me ouve falando de certas coisas, você fica assim, o que aquele tagarela está falando?
Nossa, o culto foi bom hoje, mas é assim, eu não entendi muita coisa que o pastor falou, não. Por que você não entendeu, querido? Agora, olha aqui para mim, não é o que eu digo que te faz compreender Jesus. É o que Jesus te diz que faz você compreender o que eu estou te dizendo. Ah, eu não entendo, pastor, claro. Você está querendo entender algo espiritual que eu estou te dizendo, sem primeiro tentar entender esse espiritual do que Jesus está querendo te dizer. Você primeiro, querido, precisa entender com Ele, para depois entender o que está vindo de mim. Não sou eu que vou explicar Jesus. É Jesus que vai te fazer entender a palavra dEle. E quando você ouvir aquilo da minha boca, você vai comer. Você vai falar, agora eu entendi aquilo que o Senhor falou comigo naquele dia que eu estava orando. Eu achei que era coisa da minha cabeça, mas era Deus mesmo que estava falando comigo, porque o pastor acabou de confirmar. Jesus, querido, é a nossa linguagem, e a palavra de Jesus é o nosso idioma. Sabe, então nós temos que começar a conversar Jesus. A nossa linguagem tem que ser Jesus, e o idioma da nossa linguagem tem que ser a palavra. Porque, querido, nós vivemos na contramão uns dos outros, cada um conversando uma coisa, cada um falando uma coisa, cada um pensando uma coisa. É assim ou não é? É assim ou não é, irmão? É assim ou não é, irmão? Então nós precisamos alinhar o nosso idioma para falarmos a mesma coisa. Quem tem vontade de aprender inglês aqui, diga amém. Pode me procurar que eu te ensino. Você tem vontade de aprender inglês, porque você quer ir para os States, lá para os Estados Unidos, ou para algum outro lugar do mundo que fala inglês. Mas se você sai daqui para lá sem falar o inglês, você não vai conseguir ter conexão com as pessoas daquele lugar. Vai pegando o que eu quero te dizer. Então o que você tem que fazer? Dentro de si, você tem que trazer um alinhamento. Dentro de si, você tem que trazer o conhecimento do inglês. Para que quando você estiver naquele país determinado, você consiga estabelecer uma comunicação com as pessoas de lá. Pastor, o que isso tem a ver com o que você está falando? Tem muito a ver. Porque, querido, aquilo que você tem se aliado, aquilo que você tem se juntado, aquilo que você tem se aliançado, tem trazido confusão na sua linguagem. Tem plantado dentro de você uma linguagem diferente da qual Deus espera. E é por isso que você não consegue compreender muitas coisas das quais Deus fala. É por isso que muitas vezes você não consegue nem se comunicar com Deus. Porque tem alguém que você se ligou, colocando um idioma diferente dentro de você, fazendo uma programação diferente dentro de você. Agora ouça com muita atenção, querido. Por isso nós precisamos arrancar das nossas vidas tudo aquilo que é estrangeiro. Você precisa arrancar da sua vida tudo aquilo que é mistura. Diga mistura. Não é aquilo que você come na janta, no almoço, não, querido. Misturas. Nós precisamos deixar de ser pessoas híbridas. O que é isso, pastor? Comer ou passar no cabelo? É o quê? O Pedro falou que alguém híbrido é um lobisomem vampiro. Está assistindo filme demais. Pessoas híbridas, sabe? É mistura de algo. Eu sou um pouco disso, um pouco daquilo. Você tem que ser uma coisa só, querido. Você tem que ter uma linguagem só. Você tem que se parecer só com um lugar, só com uma pessoa.
ter que arrancar as misturas da sua vida. Ligações que não condizem com a verdade do lugar no qual você pertence. Vou repetir, ligações que não condizem com o lugar no qual você pertence. Você tem que arrancar isso da sua vida. Está gerando uma outra linguagem em você. Você não percebe não, irmão? Você não percebe desde o início da sua jornada até o dia presente, que você mudou a sua linguagem? Você não consegue perceber isso não? Que você foi, de alguma forma, sem perceber, sendo reprogramado por um outro idioma aí dentro, você não consegue perceber que você está sendo mudado pouco a pouco, e infelizmente não é para melhor. Porque se você está conversando que o céu não está conversando, não é para melhor. Misturas, querido, é tudo aquilo que gera duplicidade na sua vida, ou muda a sua forma. Vou repetir. Misturas é tudo aquilo que gera duplicidade na sua vida e muda a sua forma. Te fez alguém duplo? Te fez alguém com um pé dentro da igreja e outro pé no mundo? Tem mistura. Mudou a sua forma, a sua aparência, a sua imagem e semelhança de Jesus? Tem mistura. Tito 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e preparar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Esse era o título do nosso ministério no início, Tito 2,14. Ele te separou, querido, Ele te remiu, Ele te chamou para ser dele e de mais ninguém. Ele não quer te fazer mistura. Amém? Amém? Então nós não podemos ser estrangeiros, querido, em relação àquilo que o Senhor nos fala. Preste atenção. Você não pode ser estrangeiro em relação àquilo que o Senhor está falando. O que é ser estrangeiro? É não compreender aquilo que você está ouvindo. Paulo diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 11, assim: portanto, se eu não compreender o significado que alguém está comunicando, olha isso aqui, olha isso aqui. Portanto, se eu não compreender o significado que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala e tal pessoa estranha para mim. Você tem que começar a compreender o que Deus está falando, querido. Porque senão, Deus para você vai ser estranho e você para Deus também. Você tem que aprender, sabe? Entender o que Deus está comunicando com você. Eu me pergunto aqui, quantos de vocês nesse momento estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Não, é sério. Eu me pergunto nesse momento, quantos de vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? O que eu estou falando para vocês está sendo um mistério? Está sendo um mistério, gente? Porque se o que eu estou falando está parecendo um mistério, existe um lugar que você precisa entrar para que esses mistérios sejam revelados. Você não pode continuar ouvindo a palavra do Senhor e não a entendendo. Pastor, mas domingo passado você falou que eu não preciso entender tudo. Esse entender é outra coisa. Porque você tem que entender o que Deus está comunicando, porque Ele quer te fazer, querido, alguém que fale a mesma coisa que o Filho dele fala. Alguém que fale a mesma coisa que o céu está falando. Pastor, mas isso é muito difícil. Meu querido, difícil é um prédio bem alto.
Talvez para aqueles que nos visitam, o que eu estou falando seja algo estranho, nada de errado, tranquilo. Mas e para os velhos de casa? O que eu estou falando ainda é algo estranho? Diz para mim. E para aqueles que estão conosco há muito tempo, você ouve a palavra e ainda continua não a compreendendo? Porque Jesus diz lá, na parábola do semeador, o que acontece com quem ouve a palavra e não a compreende. Vem o maligno e lhe arrebata a palavra que foi semeada. Está na hora, querido, de você começar a entender a linguagem que nós estamos tentando comunicar com você. Para que você saiba se o que eu estou dizendo é verdade, você precisa primeiro ouvir Jesus. Está ouvindo? Agora ouça o que eu vou te dizer. Aleluia. Deus nos deu uma linguagem estranha. Amém? Amém. Deus nos deu uma linguagem estranha, que fala o que é certo. O mundo nos dá uma linguagem que nós compreendemos, mas que fala o que é errado. Deus nos deu uma linguagem estranha que fala o que é certo. O mundo nos dá uma linguagem que compreendemos, mas que fala o que é errado. É você que escolhe qual linguagem você vai usar mais. Eu ouvi muito tempo atrás que um dos nossos maiores problemas é falar demais com os homens e pouco com Deus. E é ou não é? Você acha que você não conversa demais com os homens, não? Você acha que você não dá bom dia a cavalo demais, não? Você tem que voltar, meu irmão, a estabelecer uma linguagem direta com Deus. Para que você comece a falar o que é certo. Amém, querido? Amém, querido? Agora, uma linguagem errada sempre nascerá quando você se juntar com aquilo que Deus reprova. Olha para mim. Agora o bicho vai pegar. Bicho não, agora o Espírito Santo vai pegar. Uma linguagem errada sempre nascerá quando você se unir com aquilo que Deus reprova. Você se uniu com algo que Deus reprova? Batata. Você vai começar a falar contrário ao que o céu está falando. Então, cuidado com aquilo que você se une, para não mudar a sua forma e, consequentemente, a sua linguagem. Quer viver deformado? Deus vai permitir. Porque Senhor sobre tudo é Ele, mas das suas escolhas, Senhor é você. Quer viver deformado? Sem problema. É só você continuar se aliando com o que Deus reprova. A linguagem, querida, é um elo de ligação entre as pessoas. Nada conecta mais as pessoas do que a linguagem. Nada. E quando uma linguagem não é compreendida, traz confusão. Lembra de Babel? O que era que unia os homens lá em Babel, na construção? Duas coisas uniam os homens lá no princípio, em Gênesis, lá na construção de Babel. Duas coisas uniam o homem. Segura que eu já estou quase acabando. Duas coisas uniam o homem: a maneira que pensavam e a linguagem que falavam. Deus desce no meio, confunde as línguas e dispersa o povo. Não foi isso que aconteceu? Quando a linguagem não é compreendida, vem confusão. Quando você não fala a linguagem do céu, você vive confuso.
Aí, sabe o que Deus... Meu Deus do céu, olha a revelação que eu acabei de receber. Para de construir Babel, meu filho, na sua vida, porque senão Deus vai ter que descer sobre você e confundir você para mandar embora aquelas vozes estrangeiras que estão atrapalhando a sua vida. Você quer que Deus desça? Porque Ele desceu sobre Babel, confundiu as línguas e dispersou a obra. Lá no princípio Deus desceu, confusão, dispersão. Alguns 1000 anos depois, quem vem? Quem vem? Jesus. Quem Jesus era? Diga assim, Jesus era. Diga mais forte, Jesus era. A palavra, diga mais forte, a palavra de Deus encarnada. O que Jesus estava sendo e o que Jesus é para a humanidade hoje? Diga assim, o idioma. Diga mais forte, o idioma do céu. Muitos 1000 anos depois, vamos voltar lá atrás. Babel, Deus desce, dispersa o povo, traz confusão na língua deles, dispersa o povo. Muitos 1000 anos depois, Jesus vem, morre, ressuscita, vai para o céu. Jesus se torna o idioma de todos aqueles que viriam a crer. Por isso que todos nós devemos falar Jesus. Porque Jesus se tornou o idioma da igreja. Jesus é o idioma de todos aqueles que creem. Aí Jesus vai para o céu. Aí o Pai faz o quê? Envia linguagem para nós, na pessoa do Espírito Santo. Para quê? Para nos tornar pessoas que andam em linha umas com as outras. Jesus é o idioma, a palavra de Deus. Lá em Pentecostes, Deus envia o Espírito Santo com uma linguagem. Qual era o objetivo dessa linguagem? Unir aquilo que lá no princípio Deus havia dividido. A linguagem lá em Pentecostes uniu o homem, uniu a igreja. Mas quem trouxe essa linguagem? O Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32, diz assim, querido, olha isso. A linguagem do Espírito veio para unificar o povo dentro de uma mesma linha. Você recebeu o dom do Espírito. Você recebeu a capacidade de falar em outras línguas, para que você se alinhe com Deus e com o seu povo. É por isso que você está conversando outra linguagem diferente desse lugar, irmão. Você não está conversando na língua do Espírito. Atos dos Apóstolos 4:32 diz assim, e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. O que eu disse que os homens em Babel tinham? 2 coisas. Um pensamento alinhado e uma mesma língua. Aqui em Atos diz que o povo tinha o mesmo sentimento e o mesmo pensamento. Como é que essa condição foi alcançada pela igreja? Através da linguagem do Espírito Santo. Ela não foi alcançada de outra forma. A igreja só tem condições de conversar entre si a mesma coisa, se for através da língua do Espírito. Filipenses capítulo 2, verso 2, Paulo diz assim, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Olha aqui o mesmo modo de pensar de novo. 1 Pedro 3,8, concluindo, tende todos vós o mesmo modo de pensar. E aí, querido, vai continuar se unindo com o que Deus reprova? Eu vou te dizer o que vai continuar acontecendo. Os seus pensamentos estarão cada vez mais distantes do Senhor. Consequentemente, você falará cada vez menos aquilo que Deus espera de você. Ter o mesmo modo de pensar só pode ser alcançado por aqueles que estão ouvindo Jesus. E o mesmo
É o Jesus que a Bíblia diz. Porque tem um monte de gente que cria o seu próprio Jesus. Deus me diz. Deus diz coisa nenhuma. É a linguagem do mundo que está falando, você está achando que é Deus. Por isso que mande embora o que concorre com a linguagem de Deus na sua vida. Manda embora. Sabe, pega isso pelo colarinho e deixa aí. Amém? Amém, querido? Porque aqui no texto que nós vemos, eu vou terminar, a mistura entre o povo de Israel com povos de outras nações roubou não apenas a sua linguagem, mas também a sua forma. Imaginei isso. Chegando lá, encontrando metade do filho daquele povo, conversando uma língua que não era a língua do povo dele. Já parou para pensar nisso, querido? Você faz parte de um lugar, você faz parte do céu. Não está conversando a língua do céu. Se nós fôssemos aqui traduzir a palavra ajudar, nós poderíamos dizer, né, que nós não estamos conversando louvor. Nós estamos tendo uma linguagem de louvor. Querido, não se engane. Você pode fazer parte de uma família, mas não ter a mesma linguagem dela, porque você se uniu com aquilo que é errado. Quer que eu repita? Repito. Você pode fazer parte de uma família e não ter a mesma linguagem dela, porque você se uniu com aquilo que é errado. Você pode ser chamado de povo de Deus, mas pode estar conversando diferente do povo de Deus. Pastor, eu vou deixar de ser da família do Senhor? Não. Se você é chamado pelo nome dele. Mas se você continuar conversando diferente, só quem vai colher o que é ruim é você. Pastor, o que eu vou fazer então, eu termino com isso? Você vai deixar Deus restabelecer a linguagem do Espírito na sua vida. É isso que você tem que fazer. Deixar Deus restabelecer a linguagem do Espírito na sua vida. Você pare de falar o que não tem que falar. Pastor, é só isso? É só isso, filho. Não vou fazer mais nada. Você só tem que abrir a sua boca e começar a orar em outras línguas. E o Espírito Santo vai dentro de você transcrevendo o idioma. Que idioma é esse? Jesus. A Bíblia diz que nós falamos um mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações passadas. Mas agora foi revelado. Quem é esse mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Uau! Você ora em outras línguas e o Espírito Santo transcreve para dentro de você o idioma chamado Jesus. A palavra viva e encarnada de Deus dentro de você. Aí, querido, nós vamos parar as nossas desavenças de andar na contramão uns dos outros e vamos começar a cumprir esses versículos que eu li aqui. Vamos começar a ter o mesmo modo de pensar, uma mesma disposição mental, o mesmo sentimento. Como é ruim, irmão, você sabe se sentir contrário ao seu irmão. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Você tem que saber restabelecer a sua comunicação com Deus. E o resto, sabe o que vai acontecer? Lembra quando Deus fala assim para Abraão: manda embora Ismael. Não tema, Abraão, mandar Ismael e a mãe dele embora. Pode mandar. Deixa embora. Porque Isaac não vai ter herança com ele.
Você começa lá em outras línguas, o Senhor começa a restabelecer em você Jesus, a linguagem do céu. E vai chegar um momento em que Ele vai te dizer: manda embora essa aliança errada que você fez. Manda embora esse casamento errado. E aqui, casais, não estou dizendo que o seu casamento é errado. Não vá mandar embora a sua esposa, muito menos a sua esposa. Estou falando no sentido figurativo. Mas vai chegar um momento em que o Senhor vai falar para você: manda embora, porque isso aí é fruto da sua carne, isso não é fruto do meu Espírito, e a carne não pode herdar com o Espírito. Você sabia que o povo que veio de Ismael hoje é o povo que mais mata cristãos? Quem foi Ismael? Um dos filhos de Abraão. O povo, a descendência de Abraão, é os que mais matam os cristãos. É o povo lá do Oriente Médio, os árabes, os muçulmanos. Veio de onde? Fruto da carne de Abraão. No momento que Abraão deixou de falar a linguagem do céu, ele gerou Ismael. Deus tem que ir no momento. Deus vai mandar embora em nome de Jesus da sua vida. Tudo que é fruto da sua carne.